Irão de Tiro, então esse será o personagem do vídeo de hoje. Pelo nome já parece ser um personagem do Antigo Testamento, né? Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos e ao final do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. Então, quem foi Irão de Tiro? Irão era o rei da cidade de Tiro e, portanto, para todos os efeitos, rei de toda a Confederação Fenícia no período de 981 a 947 a.C. Isso coincide com os reinados de Davi e Salomão em Israel, em uma época em que os fenícios não estavam sendo ameaçados nem pela Mesopotâmia. Eu vou repetir isso aqui, tá? Porque eu acabei na minha mente indo longe e não foquei no texto aqui. Irão era o rei da cidade de Tiro e, portanto, para todos os efeitos, rei de toda a Confederação Fenícia, no período de 981 a 947 a.C. Isso coincide com os reinados de Davi e Salomão em Israel, em uma época que os fenícios não estavam sendo ameaçados nem pela Mesopotâmia, a leste, nem pelo Egito, ao sul, seus inimigos tradicionais. Como resultado desse interlúdio de paz, os fenícios prosperaram. Eles ficaram famosos por várias razões. Eram indubitavelmente os melhores marinheiros do mundo. Eram mestres do comércio internacional em uma série de produtos, em especial de madeiras nobres. Tinham estabelecido, numa época em que tudo era de madeira, né? Tinham estabelecido colônias em lugares tão distantes como a Espanha e estavam classificados entre os melhores arquitetos e construtores do mundo. Inclusive, é por isso que o rei Salomão utiliza serviços fortemente, né, de Irão, ou então dessa cidade de Tiro. Quando Davi construiu seu palácio, as 12 tribos de Israel se uniram pela primeira vez na história, após um longo e desgastante período de guerra civil e conflitos com os seus inimigos externos. Nessa época, havia poucos construtores e artesãos qualificados, por isso Davi fez um contrato com o Irão para fornecer o cedro do Líbano, bem como os artesãos para o trabalho. Um dos poucos recursos que a Fenícia não tinha eram produtos agrícolas, o que Israel estava desenvolvendo em grande quantidade. Foi uma troca benéfica para ambas as nações. Como tem aquele princípio de economia, né, que o comércio pode ser vantajoso para todos. No processo, Davi e Irão não só se tornaram aliados, mas amigos pessoais. A Bíblia não é clara sobre a datação da construção do palácio de Davi, o que deixa implícito que o palácio foi construído logo após a captura de Jerusalém, o que teria sido 20 anos antes do templo de Irão. Conclui-se que o acordo inicial foi feito com o pai de Irão, também conhecido como Abibaal, ou então o cronista errou quanto à data. Além disso, sendo um monarca estabelecido, Irão, ou seu pai, não se exporia entrando em um acordo tão importante com um rei novato que ainda não tinha sido provado na cena mundial. Davi pode muito bem ter construído outro palácio nos seus primeiros anos em Jerusalém, importado cedro e contratado alguns artesãos fenícios para construí-lo. Mas o grande palácio e o acordo com Irão foram, com certeza, feitos bem mais tarde, porque o reinado de Irão começou 19 anos após o início do de Davi. Àquela altura, Davi já havia conquistado o reconhecimento internacional como um poderoso monarca. Como eles eram amigos pessoais, é provável que se visitasse de vez em quando e que as famílias se conhecessem. Podemos imaginar o pequeno príncipe Salomão desfrutando da visita do velho amigo da família. Após a morte de Davi, em 962 a.C., Salomão subiu ao trono de Israel. Ele manteve não apenas o acordo, mas também a amizade pessoal com Irão. Era um desejo de Davi construir um templo para Deus, mas ele foi proibido por ser um homem de guerra. Salomão assumiu o projeto com prazer, solicitando a máxima ajuda de Irão e dos fenícios. Ele forneceu o ouro, as pedras e a mão de obra, enquanto Irão forneceria a madeira nobre e os arquitetos e artesãos especializados. Dentre eles havia um que provavelmente foi o melhor metalúrgico de seu templo, conhecido como Urão-Abi. E aqui há uma nota de rodapé sobre essa figura. Uma tradição alegórica da maçonaria diz que a fraternidade foi fundada naquela época pelos primeiros 3 grãos-mestres, Salomão, Irão e Irão-Abi, a quem os maçons chamam de Irã-Abif. Interessante curiosidade, né? Que então para os maçons esses são aqui os 3 fundadores dessa fraternidade. Absalão, Salomão, Irão, esse rei de Tiro, e Irão-Abi. O templo ficou magnífico e não seria ultrapassado em beleza até 9 séculos mais tarde, quando Herodes o Grande,
Outro personagem que eu já gravei extensivamente aqui no canal, 6 vídeos, sem contar os descendentes e aqueles ligados à dinastia ou então à família herodiana. Então, mais tarde, quando Herodes o Grande substituiu as suas ruínas de 400 anos por um edifício ainda maior. Então aqui é que fica claro os templos, né, daqueles de Jerusalém. Então o primeiro templo, que é o de Salomão, e o segundo templo, que é este de Herodes o Grande. Que inclusive aquela igreja que tem da Universal em São Paulo é baseada no segundo templo de Herodes o Grande, e não do primeiro de Salomão. Substituiu as suas ruínas de 400 anos por um edifício ainda maior. Salomão e os fenícios também construíram um palácio real em Jerusalém, que estava entre os mais luxuosos do mundo. Aparentemente, no decorrer de tantas obras, Salomão ficou sem recursos porque ele vendeu 20 cidades do norte para Irão por 120 talentos de ouro, um pouco menos de 4 milhões de dólares, uma imensa fortuna para a época. Porém, Irão não ficou satisfeito e devolveu a maioria delas a Salomão. Irão forneceu a Salomão, mas por que será? Irão forneceu a Salomão marinheiros especializados. Os fenícios eram, sem dúvida, os melhores do mundo. Eles equiparam e treinaram a frota mercante israelense e que permitiu que Israel importasse ouro, pedras preciosas, marfim, madeiras raras, especiarias caras e animais exóticos de países distantes, provavelmente da África e da Arábia. Em poucos anos, Israel tornou-se um dos países mais ricos do mundo graças ao impulso inicial dado por Irão de Tiro, e Irão morreu em 947 a.C. Bom, então esse foi o personagem de hoje, um pouco mais extenso. No próximo vídeo iria tratar sobre o próximo, né, que é Irão Abi nessa sequência mesmo da história, mas ele fica mais para frente como Urão Abi. Então, na verdade, no próximo vídeo eu tratarei sobre Hofni e Finéias, né? No vídeo anterior eu tratei sobre Himeneu, deixarei esse vídeo aqui no final. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos, o livro texto base que eu adotei, este aqui, ó. Todos os personagens bíblicos de A a Z. Então eu já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G e atualmente estão na letra H. Valeu!